E agora vamos falar com ele, nosso comentarista político, raiz das antigas, sempre com a gente aqui, nos deixando muito bem atualizados e informados. Davi Risse, muito boa tarde. Muito boa tarde, Daniel. Muito boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo, né? Vamos aqui, né, para mais um quadro do Atualizações Políticas, né? Atualizando você. Vamos lá que tem muita coisa para falar hoje. É verdade, Davi Risse, muita coisa. Vamos falar sobre nossa cidade, sobre nosso estado, sobre nosso Brasil. Tem notícias aí pelo mundo também. Hoje o quadro vai render e tem bastante coisa. Então, sem mais delongas, por onde que vamos começar hoje, Davi? Bem, vamos começar aí com a polêmica aí que, né, já vem se perdurando há um tempo aqui na cidade de Campos, né? Que é a questão do RPA, né, que já estão há longos meses sem receber, e foi feita uma consulta para saber o quanto a prefeitura devia a cada órgão, né? E chega a quase 19 milhões de reais, né, o quanto a prefeitura deve, sendo na saúde 6,4 milhões, na educação 4,2, na FMJ 1,4, no esporte 1,4 e na gestão, né, que é geral, né, 5,2 milhões. Então, nós vemos esse mais descaso, né, agora entramos nessa crise, né, fica até um pouco difícil de acreditar que a gente possa sair desse buraco onde nós nos metemos, né, porque realmente é um valor muito alto, a cidade agora está com recurso dos royalties, que era basicamente a coluna vertebral da economia de Campos, né? Então, realmente, agora está bem complicado, né? E vemos, né, que a conta só vai chegando, só vem acumulando, né? E não há nem previsão, talvez, de pagar, né, normalmente, digamos assim, os RPAs. E dando sequência às notícias aqui da nossa cidade, vamos falar agora sobre o novo coronavírus, que essa semana Campos viu os casos subirem de forma considerável. A prefeitura disse que para evitar um novo lockdown, as medidas de fiscalização seriam aumentadas, as barreiras sanitárias que dão acesso à praia da cidade de Farol e pontos como Lagoa de Cima que estavam tendo muita aglomeração, né? Então as barreiras sanitárias iriam voltar, sem falar que tem aí um novo projeto de lei aí para multar pessoas que promoverem aglomeração e ou pessoas que estiverem em locais públicos sem máscara. A multa do valor sugerido, né, é de R$ 180. Isso já está na Câmara e a Câmara vai votar para sim ou para não. Davi Risse, Campos, né? Falar nisso, Davi Risse, lá no Instagram dele, @Davi Risse, toda semana, todo sábado, né? Hoje mesmo, daqui a pouco ele vai soltar lá, vai atualizar o número do coronavírus no Brasil, no estado, no mundo e em Campos. E você que acompanha lá, aqui o Se Liga Show reposta, inclusive, nos stories, Campos estava vendo os números caírem, assim como o estado do Rio. Só que na última semana, e essa de forma específica, aconteceu algo bem assustador, né, Davi? Sim, exatamente, né? Sempre tinha algum pico, né, isolado, né, porque sempre acontecia algum tipo de atualização, né, no sistema. Só que o início desse novo, desse elevado número de casos até teve um motivo, né, que havia uma atualização, né, de como era feito a testagem, né? E tinha que ser até 24 horas para que fosse feita a notificação, né? Houve essa mudança de método, né? Que o Ministério da Saúde veio para, digamos, ensinar como é que se fazia, né? Só que aí você teve esse pico, né, num dia, né, que foi onde teve essa mensagem, e daí para frente entrou naquela questão de como está no período eleitoral, aí o portal foi lá e saiu do ar, né, entrou em manutenção, né? E Quando ele esteve, né? Quando estava no ar já era difícil de ser atualizado, agora mesmo que está nessa situação. E, Davi, é engraçado também, que isso já repercutiu, né, essa semana, que os números de casos
no relatório da cidade, eles não estão batendo com o relatório do Estado, estão divergentes, né? Agora, você que está me assistindo vai falar assim, então Campos tem mais em relação ao Estado, né? Pode ser aí um delay. Não, quando se fala no número de mortes, o Estado está calculando mais do que a própria cidade. Ou seja, o Estado vai estar em uma visão futurista. Felipe Quintanilha, que é como se fosse ali o primeiro-ministro do prefeito, ele disse que é por conta de formas, né, como o Davi estava explicando, de calcular. Agora, é muito estranho, né, Davi? Por mais que a matemática seja diferente, não é para acontecer, né? Porque o Estado ele tinha que se basear com números da cidade. Só que a gente percebe que o Ministério da Saúde faz de um jeito, o Estado faz de outro e a cidade faz de outro. Então, os dados não estão ali casados. Sim, voltando até como eu estava explicando antes, né, como não tivemos essas informações, nós não sabíamos o que estava causando exatamente esse número grande de casos, porque tiveram 3 dias, né, que apesar desse número grande de casos, não tiveram nenhum recuperado, né, teve um grande, vendo que 70% das pessoas em Campos se recuperavam em 3 dias, com um número elevado de casos e nenhum seria recuperado, realmente parece que mostra uma inconsistência. Sobre essa questão, né, na esfera federal, né, o Ministério da Saúde ele tem um site que não faz nada mais, nada menos do que juntar, né, os dados de todas as secretarias estaduais, né. Já a Secretaria Estadual, né, aqui do Rio, aparentemente ela faz uma contagem mais detalhada, digamos assim. Mas o que realmente fica estranho é que a contagem do Rio dá um número maior para Campos, número de mortes, mas em número de casos, a contagem do Rio é menor, né? Então você vê que realmente é uma. Teve alguns dias que Teve alguns dias, Davi, que bateram o número de casos, mas de morte sempre o do Estado se mostrou elevado. E aí, o Felipe Daniel, como eu falei, ele disse que é diferença na matemática de contagem, o que me parece muito estranho. Se fosse o contrário, se lá tivesse menos, a gente poderia usar o argumento do delay, né? A demora dos dados chegarem lá, mas não era para ser assim, e vamos aguardar. A gente percebe, Davi, isso, que está todo mundo aí um tanto como ponto perdido. Vale lembrar que não é a cidade de Campos que faz a contagem e examina os casos, né? É uma agência, então pode ser que essa agência passe antes para o Estado, pode ser também, né? E é isso aí, eu acho que pode ser isso. Mas independente do que seja, tá faltando aí um pouquinho de organização, que deixa a população confusa, né? Você não vai confiar em quem? No Estado ou no município? É complicado. Então, precisa haver ali um casamento de informações. Deve isso. Aqui em Campos, tem mais alguma coisa para falar? Bem, tem várias coisas, né? Tem a Previ Campos, mas vamos avançar um pouco, né? Vamos para a área do Estado, senão nós vamos ficar parados muito por aqui, né? Temos a questão, né, do STF mais uma vez interferindo, só que especificamente no Rio de Janeiro, né, é bem curioso isso, né, que foi proibido, né, a utilização de helicópteros sobre as favelas do Rio de Janeiro. O porquê? Não sei, né, basicamente, né, porque é, não é para evitar um contato com a população lá de baixo, né, porque tá lá em cima, já tá fazendo um isolamento com o helicóptero, né? Então, realmente é algo muito estranho isso, o que o STF vem fazendo sobre a favela do Rio especificamente. Por exemplo, isso não valeria para as favelas de São Paulo, apenas para o do Rio, né? É realmente um caso muito estranho, né? A se pensar. Temos vamos aqui avançar um pouco mais, né, para a esfera federal, né, falando um pouco mais de economia, né, teve a questão do Paulo Guedes e do Jair Bolsonaro, né, que ficou a imprensa falando que o Paulo Guedes ia sair, mas o Bolsonaro veio e reafirmou que vai continuar com o Paulo Guedes, né, e nós tivemos também, né, a notícia da greve dos Correios,
eu acabei ouvindo um bom, uma boa, uma boa piada, entre aspas, assim, é, que antigamente, na era pós-medieval, você fazia o quê para mandar uma carta de um lugar para o outro? Você pegava um cavaleiro, né? Aí você dava a carta para ele, ele levava de 2 a 3 semanas até chegar no local. Hoje em dia, né, com o avanço de tecnologia, nós temos carros, aviões, motos, e aí você vai enviar alguma coisa, demora exatamente 2 a 3 semanas para chegar, né? Então, é, nós temos agora essa greve dos Correios, né, contra o corte de privilégios, entre aspas, né, para eles, né? Porque teve um Vale Peru, teve vários vales de gosto, assim, desses tipos de privilégios mesmos que eles recebem, né? E acabando custando o Estado, né? Já foi feito um cálculo que custaria 1 bilhão esses privilégios, né, que eles recebem. Então, que Pô, eles cruzaram os braços, simplesmente, por não terem reajuste de salários e esses tipos de privilégios, né? E pelo que parece, agora a privatização do Correio vai acelerar, né, no Congresso. Davi, e só falando aí dando uma contribuição, as próprias empresas que fazem venda, né? Elas mesmas dizem que elas usam muito pouco o serviço dos Correios. Ou seja, nem as empresas as quais a gente faz as compras online, né? Nem elas estão utilizando mais o serviço dos Correios. E fizeram muitos memes, muitas piadas, né? Que os Correios entraram em greve, ninguém percebeu, né? E aí teve aí essa semana alguns memes quanto a isso. Em relação ao Paulo Guedes ter ficado, eu acho que ali você pode me confirmar isso melhor. Eu estava até falando com o Gabriel, você deve ter assistido no quadro aí Papo Cabeça, a gente estava ali falando do Paulo Guedes, é ali o casamento perfeito, né? A união perfeita ele e Bolsonaro, ao que parece, depois dessa aí que todo mundo achava que ia, parece que agora não separa mais, né? Firmou, de vez. Pelo jeito, né? Porque essa grande questão é do teto de gastos, né? Se o governo ia ultrapassar no ano que vem, o Paulo Guedes mandou um aviso para o presidente de que se passar o teto de gastos no ano que vem é motivo para o impeachment do presidente, né? Aí ficou essa questão, né? Aí a mídia, depois da saída do Salim Matar e do Paulo Webel, né, que nós trouxemos aqui na semana passada, né, já começou a pipocar que talvez o Paulo Guedes também pudesse sair, que o presidente teria abandonado essa agenda liberal na economia, né, que as coisas estavam difíceis, até mesmo para o Paulo Guedes também, né, sempre avançando sobre o Senado, né, não conseguia avançar suas pautas. Por exemplo, a reforma tributária foi algo bem polêmico, né, e ainda faltam as outras fases, né, então cheio de problemas assim. Ainda tem a questão do Renda Brasil, né, ou do auxílio emergencial, né, e estava pipocando, né, mas parece que o presidente, né, se alinhou, se juntou de novo com o Paulo Guedes e voltou a esse casamento, digamos assim. A permanência do auxílio emergencial já é dada como certa até o final do ano. Não se sabe qual vai ser o valor pago a partir do mês que vem, né? 200, Gabriel também comentou disso, né? O Bolsonaro acha pouco, 600 acha muito. Tem ali, talvez, a expectativa de quanto que será esse meio termo, né, velho? Sim, exatamente. R$ 600, ele é bom para quem recebe, isso é inegável, né, mas ainda assim o Estado não tem condições de arcar com um programa desse, gasta muito, muito dinheiro, né, e nós estamos vivendo uma crise, né, então isso poderia endividar mais o país, causar mais inflação, né, porque o governo não ia ter de onde tirar esse dinheiro senão imprimindo, né, vendo que a maioria, né, das pessoas que recebem auxílio emergencial
elas preferem pegar o dinheiro na mão mesmo, não é depositado na conta, né? Elas vão lá sacar. Então isso tem que imprimir mais dinheiro e então a inflação subiria, né? Aí você bota em 600, seria muito caro. Aí o presidente disse que 200 é pouco, então provavelmente vai ficar nesse meio termo, 200, 300, 330, 350 e por aí. Realmente é um dinheiro muito. São bilhões de reais todo mês, né, Davi? É bastante dinheiro e tem que realmente aí buscar o meio termo para ninguém sair prejudicado. Até porque a gente sabe que o auxílio emergencial ele poderia cortar, né? Se a gente voltar aí a fita, né? Ele era só 3 meses, né? E aí aumentou e ele está vendo que a popularidade dele está indo de vento e pouco, então ele agora já é certo manter o auxílio, não importa assim quanto, mas o auxílio já virou algo de preferência do governo. Algo que até então era notório que não era, mas percebemos que agora é. Antes da gente ir para a festa na China, bombando lá, eu quero que você me fale rapidinho sobre a decisão do governador Wilson Witzel de voltar às aulas aqui no estado do Rio de Janeiro. Engraçado, né? A cidade de Campos, por exemplo, tem aí uma possibilidade, né, muito remotamente, de voltar a um lockdown, e enquanto isso, o governador querendo voltar às aulas. Engraçado, né, vez? Ele fez tanto escândalo no início, mandando fechar tudo, era tão apavorado, e agora está tão tranquilo, né? A situação que nós encontramos agora, se você for ver lá no painel do estado do Rio de Janeiro, você vai ver que realmente, né, lá tem vários gráficos, né, lá tem o número de mortes, né, no dia que o óbito ocorreu, né, lembrando que nós temos sempre essa defasagem, então nós vemos que realmente há uma queda. Dentre os mais afetados, né, o Rio de Janeiro é um dos mais avançados, né, na pandemia, no sentido de que o pico já passou há algum tempo já, né? Então, em algum momento, nós vamos ter que voltar ao normal, né? Por exemplo, essa questão da reabertura dos shoppings, né? As pessoas têm que ter o cuidado, não se aglomerar, buscar sempre usar máscara, mas nós também temos que nos... Mas aqui agora falando de escola, criança. Criança não tem muita noção da vez, não adianta. É essa que é o X da questão que eu queria que você analisasse. E os pais também, eles não estão muito satisfeitos. Há uma diferença gritante entre shopping e escola. Até porque criança também não pode entrar em shopping agora. Então a gente tem que botar isso na balança também. Ah, há estudos que dizem que crianças não desenvolvem o coronavírus, né? Porque elas, por exemplo, se você for ver o gráfico lá do estado do Rio, pelo menos aqui em Campos, até os 19 anos, ninguém morreu de coronavírus. Então, o problema é se elas vão passar para alguém que possui comorbidades ou ou idosos, né? Aí fica a questão, né? De ter que isolar essas pessoas que já teriam que ser isoladas em qualquer tipo de situação, né? E para mim, Davi, a questão, além disso tudo que eu falei, para mim, né, minha opinião, é que estamos praticamente em setembro, né? Está muito tarde. Escola particular, tem um projeto de lei na LERJ lá que vai obrigar as escolas a manterem as aulas online, mesmo se voltar de forma presencial, ou seja, vai trocar 6 por meia dúzia, e temos que também, o Estado está indo, pelo que me consta, e agora, município, eu não vou falar de Macaé, nem de outros municípios perto, eu falo de Campos. Está parado a educação municipal em Campos. Começou as aulas agora, teve Câmara, então vai adiantar voltar a aula numa altura do campeonato dessa? O ano está perdido. Lamento informar, mas o ano letivo, para quem não começou ainda, é complicado. Sim, o ano letivo realmente ele está perdido, mas tem a questão de, tipo, se os pais precisam voltar ao trabalho, quem vai ficar cuidando das crianças? Essa é uma questão também que a gente não pode esquecer, né? Vai ter babá, mas e quem não tem condições de contratar babás? Não, É, mas alguns próprios pais já começaram a campanha aí de hashtag sua mão do meu filho quando tiver vacina e tal.
É complicado. A Rosângela Gracini é Aquela professora questão de criança, pode, ela está não pode. assistindo aqui o programa, ela sabe que é complicado. Criança é complicado, Davi. Mas é o que você falou, tem muitas questões. A gente não pode pegar uma verdade e falar que ela é absoluta, né? Tem pais, Claro, sim, que preferem que só voltem até depois da vacina, mas outros, né, como precisam trabalhar, elas não podem deixar as crianças em casa não, sozinhas. perfeitamente. Deixam Perfeitamente. fecha as coisas. Então, é uma coisa complexa que tem que ser estudada da melhor forma possível, né? Nós vemos aí, temos que seguir exemplos de outros países até, né? Nós vemos na Alemanha que, se não me engano, a Alemanha ou algum outro país, né, que a volta à aula das crianças não aumentou a circulação do coronavírus. Agora, você falou tudo, a gente aqui não traz verdade absoluta, a gente só traz a notícia, algumas vezes com nossa opinião, mas cada um forma a sua própria opinião. Minha opinião é essa, você está coberto de razão, tem que ter planejamento e tudo. Agora, eu acho que o tempo já passou um pouco, o time, né? O famoso time foi perdido. Então, eu acho mais interessante concentrar as energias e forças para buscar um planejamento eficaz para o ano que vem, porque aí já retoma com toda a qualidade, entendeu? Agora, talvez final de agosto, início de setembro, para voltar é complicado. Mas você falou certo, tem pais que precisam, tem pais que gostam da ideia, tem pais que não gostam, e o online não é a mesma coisa do tete a tete presencial ali, é uma questão que é complicada, mas está aí, posta você nos comentários, deixa aí sua opinião, e o fato é que a palavra que a gente mais usa aqui no Levi é complicado. É realmente complicado. Nós temos sempre, né, para de ver sempre quais são sempre todos os casos possíveis, né? Obviamente a gente não é super-humano, né? Então nós devemos aqui ouvir cada lado, né? Realmente tem esse lado, né? É perigoso, sim, você deixar as crianças irem para as escolas agora. E fora que o ano letivo já passou. Mas ao mesmo tempo, né, nós temos que ver quais são as situações, né, de cada família, se elas podem deixar ou não seus filhos em casa para voltarem ao trabalho, porque eles precisam ganhar seu pão, né, para alimentar os próprios filhos. Né? E tem aquela questão também da merenda, né, das crianças merendavam lá, né, e isso gera uma polêmica toda, né, apesar de alguns lugares ainda assim estarem dando a merenda mesmo sem ter aula. Beleza, vamos acelerar, porque já está no meu ponto aqui. Vamos lá. Olha, isso, gente, é só o resumão da semana. Tiveram muito mais coisas que aconteceram. Eu e o Davi, a gente procura trazer aqui os principais, até o Davi muito mais, os tópicos dele ali, são os destaques mesmo, para você que está em Marte poder ficar atualizado. Agora, essa notícia da vez, ela repercutiu muito, né? Muito entre aspas, mas ela foi uma grande bomba aí. A cidade de Wuhan, lá na China, epicentro inicial, berço da pandemia de coronavírus, estava lá em festa. Uma baita de uma festa, uma aglomeração ali maravilhosa. Pelo que me consta, Wuhan não está 100%, ainda registra casos. Agora, aglomeração, festa e tal, vocês podem estar falando, super normal. No Brasil também acontece, em Campos também está acontecendo. Tudo bem, daí a OMS não criticar ou fazer uma crítica que mais parecia um elogio, já é um pouquinho demais para nós aguentarmos, né, Davis? Realmente a OMS virou uma passadora de pano para a China. Né? Nós vemos aí desde o início da pandemia, né, aquela histeria toda da OMS. Não posso nem dizer se é uma histeria, porque como se conhecia muito pouco do vírus, talvez realmente fosse a coisa certa a se fazer no momento, né? Mas vinha aquelas situações, né, de trancar todo mundo, de não evitar aglomerações. Aí você vê um grande mau exemplo desse na China. Você espera o que da OMS, que seria um órgão, né, respeitável, né, que era para ser respeitado, mas que virou um motivo de chacota depois dessa pandemia, né, que
serviu para mostrar que nós não precisamos de uma OMS, né, porque se for depender dela, né, a pandemia já estava acontecendo e ela foi decretar a pandemia logo depois, né? Então nós vemos, né, que essa festa de Juan é um verdadeiro absurdo para nós, né, e estamos tentando ao máximo respeitar as medidas de restrições, né? Aí você vê algo assim na China, né, no epicentro, quase que jogando na nossa cara, né, que eles estão lá, não estão respeitando nenhum tipo, né, de restrição, né, e a OMS vem e fala que nós não podemos culpar as pessoas por quererem voltar a ter sua vida normal, né? Então, Então, ninguém no Brasil, na Itália, tá nenhum. Então, todos nós aqui, e todas as pessoas que estiverem querendo viver a sua vida segundo a MS, estão certas, então, né? Que loucura é essa? Por que o pau que bate em Chico não é o mesmo que bate em Francisco? Então, é uma incoerência danada, né? É querer chamar o mundo de otário, né? Tipo assim, a China é o filhinho querido, é o filhinho de papai, e os outros países que se dane, é isso mesmo? bem, é o que ela deixa entender, né? Nós vemos aí, né, que a China ela demorou, né, a anunciar sobre o novo coronavírus ao mundo. Nós vemos, por exemplo, né, que no esgoto de Santa Catarina, isso não é fake news, né, repetindo, isso não é fake news, que no em novembro do ano passado foi encontrado carga viral, né, nos esgotos, né? Então, isso, e fora aquele caso do Espírito Santo, que antes, né, de ser confirmado o primeiro caso, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo apurou, né, que já tinha gente com anticorpos, né? Então, o vírus já estava circulando faz um tempo, né? Inclusive, ele surgiu em novembro, né? Por isso que se chama Covid-19, né? O 19 é do ano 2019, né? Porque ele já na China ele apareceu no ano passado, mas o que parece ela abafou ainda, né, esse tempo, né? Um pouco, né? E então, e a OMS, pelo que parece, ela dá uma passada de pano mesmo, né, para a China. E nós vemos isso aí que está completamente é, é, desestruturando, né, desvirtuando a OMS, que era para ser um órgão consultivo, né? Ela Ela começou a quer passar certificado de trouxa para o mundo, né? A verdade, infelizmente, é essa. E aí fica todo mundo com cara de tacho, e aí a China ostentando festa, e a OMS ainda querendo defender, porque eles querem discutir a vida, claro, né? Realmente uma situação complicada. E aí nós ficamos aqui com cara de tacho. Da vez, não temos mais tempo com essa aí em clima de festa, né? Baseando-se aí nessa última pauta que você trouxe, a gente encerra, mas para encerrar, vamos fazer aqui um rapidinho, um bloco novidades no ar, aqui, uma nota novidades no ar, porque parece, hora da fofoca aqui, né? Que o governador de São Paulo, ele tá virando fofoqueiro também, né? Ele ficou aí em alta no Twitter, porque parece que ele virou agora, além de tudo, tá com a língua muito, muito solta. Ele tá em casa, se recuperando da Covid, né? Melhoras aí pro João Dória, e ele participou do programa Pânico na Jovem Pan, e na ocasião, quem estava comandando o programa era digamos, o Davi Risse do Pânico seria, né? O Daniel Zuckerman, meu xará, que é ali o substituto oficial do grande Emílio Surita. Nesse instante ali da entrevista, na abertura, nos primeiros cumprimentos, o Daniel das boas-vindas ao João e tal. E o João começa a entrevista mandando um abraço para quem? Para o âncora oficial do programa, Emílio Surita, que estava afastado já há um tempo, só que ninguém sabia o porquê. Já era de se imaginar, mas ninguém sabia. Mas aí, o que João Dória fez? Isso que pegou todos os telespectadores e ouvintes do programa de surpresa e até mesmo uma bancada que ficou visivelmente sem graça. Realmente, né, foi uma situação constrangedora, né, porque deu para ver que o João Dória pelo menos não assistia o programa Pânico, né, porque todo mundo, né, que via ali se perguntava por que o Emílio simplesmente sumiu, né. Havia assim
um boato, né? Porque se ele some assim numa época de pandemia, só pode estar com coronavírus, né? Mas a bancada ali, o Jovem Pan, estava escondendo isso por algum motivo, né? Mas o João Dória, né, na sua apresentação, né, ao falar que ele estava com coronavírus e ele desejou melhoras ao Emílio também, né? Então, aí pegou a bancada de surpresa ali, porque eles não esperavam que essa notícia ia sair do Dória, Foi, né? foi, O como Morgan. disse, foi o primeiro furo, né? O primeiro furo do Dória. Dória também é metido a trabalhar em televisão e rádio, então ali ele deu esse furo jornalístico. Agora, Davi, nós, como até fãs do Pânico, a gente percebe, e eu digo isso por mim, e uma coisa que incomoda é que toda vez que o Emílio some, realmente ninguém fala nada. Qualquer um que pega Covid fala. Mas é porque o Emílio é um cara muito reservado, né? Nem rede social ele tem. Então ele não gosta de nenhum holofote. Tanto é que ele nunca deu entrevista para ninguém. Ele não vai, ele não gosta. Ele apresenta e tchau. Ele detesta holofote. Mas na sequência, a Jovem Pan ela confirmou, né? Que estava afastado por conta do coronavírus. Então, nós aí queremos que o Emílio volte e que fique logo recuperado. Nossos sinceros votos aí para o Silvio Santos do rádio, né, Davi? Nós também já fizemos rádio. Emílio Sturito é ali a referência do rádio brasileiro. Davi, é isso. Você, na semana que vem, traz aí algum furo também. Queremos saber. Mas traz aqui de Campos. Descobre aí alguém que está com Covid, está respondendo, para você poder falar. Até semana que vem. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que estão assistindo. Desculpa qualquer coisa aí, meus travamentos aí, gaguejando, mas nós vamos tocando assim, né? Melhorando sempre para entregar o melhor para vocês, né? Foi muita coisa que falamos hoje, tinha mais, né? Tinha várias outras coisas, mas são coisas ainda que dá para falar na semana que vem, né? Mas são coisas bem polêmicas, né? Que pode vir uma grande notícia para vocês. Uns vão gostar, outros não vão mesmo, né? Mas isso aí vai ficar para próxima. Vambora. Já chegando em 5 da tarde. Gabriel tem marcado para botar, o programa tem que acabar. Davi, vambora. A culpa é minha, porque eu aumentei a pauta, né? Davi trazia só nacional e internacional. Eu inventei de botar municipal, estadual, aí cresceu o bolo, mas quem ouve sou eu. Mas foi bom, porque hoje a gente conseguiu ficar muito bem informado e muito bem atualizado, porque política é isso, é um negócio que não para. Querido, um abraço e Davi em breve vai estar aqui do meu lado. Aí vai encerrar esse delay chato, vai ficar aqui pertinho, tete a tete. Né, Davi? Do jeito que ele gosta. Abraço. Valeu.